Muito bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária do Entorno do DF, Caroline Fleury. Secretária, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane Bittencourt, bom dia, Diego Amorim, bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigada. Bem-vinda mais uma vez, secretária. É isso, um prazer tê-la conosco. Secretária, muita gente que nos ouve pode ser que não saiba ainda, não é, da criação da Secretaria do Entorno e não saiba muito bem a quem ela é vinculada. É uma ação conjunta do governo do DF, do governo de Goiás, é uma pasta do governo de Goiás, de fato, e quais são as atribuições, não é, dessa secretaria. Então, conta um pouquinho para nós. Há quanto tempo que existe a Secretaria do Entorno e quais que são os principais deveres de vocês? É isso, Ariane, é bom você tocar nesse assunto, porque até o nome confunde um pouco, porque é a Secretaria do Entorno do Distrito Federal. Eu falei do Entorno, exato. Mas é uma Secretaria de Goiás. É uma mesmo. Secretaria, sim, para trabalhar uma pasta transversal, a gente trabalha nela todos os assuntos da região, essa região do entorno aqui do Distrito Federal. Então, nós estamos falando desses municípios que fazem divisa com Brasília, mas que são Goiás, e justamente por isso, é uma pasta, como eu disse, transversal, mas de articulação com o governo do Distrito Federal e o governo federal, mas a gente está para mostrar, assim, as políticas públicas, o Estado realmente é de Goiás, e a gente precisa conseguir levar as políticas públicas do Estado até essa ponta para que todos os cidadãos sejam atendidos nas mais diversas áreas. E aí nós estamos falando de transporte, segurança, saúde, educação. Então é uma pasta de região, é uma pasta de setor, mas trabalhando todos esses assuntos para fazer o fortalecimento das políticas públicas e a integração e articulação necessária, tanto com Brasília como o governo federal. Porque alguns assuntos precisam ser tratados junto e como região, como, por exemplo, o caso do transporte, que é um grande gargalo nosso e que a gente precisa muito dessa interação do governo federal e do Distrito Federal, principalmente o governo federal, porque como é um transporte considerado interestadual, a responsabilidade é da NTT. E aí nós ficamos muito engessados, mas nós ficamos com um problema no colo da população. Então, é um dos grandes gargalos, mas a secretaria não é só para o transporte, como eu disse, são todos esses assuntos pensando no desenvolvimento regional e nessa integração, porque nós estamos falando de mais de 1.300.000 habitantes que moram nessas cidades, nesses municípios. Nós estamos falando de 224.000 pessoas que vêm e voltam todo dia, e sendo que 70% disso é mão de obra, hoje é DF ou governo federal. Então, pensar em conjunto para que realmente a gente consiga levar o desenvolvimento necessário para essa região, que é muito perto do Distrito Federal, é mais perto do que a capital Goiânia. Então, por isso, de setor aqui em Brasília, pensando nessa melhoria da região. Secretária, a gente vai falar um pouquinho melhor do transporte, mas só dizer da alegria de ter a senhora aqui, porque realmente a gente quase que diariamente traz notícias do entorno do DF aqui no jornalismo da Nova Brasil FM, e a gente historicamente tem aquela história, né? Quem cuida do entorno, né? É o patinho feio, para usar um clichê, né? Assim, quem cuida? É o DF que cuida, é Goiás que cuida, é o governo federal que cuida, e é uma legião de gente que produz, que trabalha, que vem para a capital do país diariamente, esses números que a senhora traz para a gente hoje, para o nosso ouvinte. Então é de suma importância esse olhar, digamos assim, focado mesmo nessa região, e é muito gratificante a gente ver que esse trabalho está sendo realizado, secretária. E eu que agradeço essa oportunidade, porque como você bem disse, né, por muito tempo foi nem Brasília, nem Goiás. É Goiás, apesar dessa relação muito próxima com Brasília, então por isso ser tratado em conjunto e pensar no desenvolvimento da região, mas com as políticas públicas realmente do Estado de Goiás, com o braço do Estado chegando até quem realmente precisa, que como você bem falou, é uma população extremamente trabalhadora, a região tem um potencial absurdo, mas que foi, infelizmente, foi ficando esquecida. Ela Sim. existe muito porque Brasília foi crescendo, não foi comportando e foi, né, limitação geográfica mesmo. E aí as né? pessoas foram indo para os arredores realmente, mas a gente precisa agora, é isso, desenvolver, trabalhar, fomentar as potencialidades. E aí nós estamos falando de turismo, ecoturismo, turismo religioso, a gastronomia, artesanato riquíssimo, com municípios nossos sendo premiados agora como o primeiro do Brasil, Sebrae Nacional mesmo, aqui na nossa cidade vizinha, Cidade Ocidental. Então tem muita coisa boa para a gente fomentar e, em paralelo, focar na solução realmente desses problemas e
desses gargalos que a gente sabe que existem. Muito bem, secretária. Vamos então tentar destrinchar alguns outros assuntos que certamente interessam aos nossos ouvintes, a exemplo do transporte semiurbano. A gente está falando muito do transporte agora por conta da greve dos rodoviários aqui no DF, mas a gente tem uma verdadeira novela, não é? Que é o transporte semiurbano que liga o entorno ao Distrito Federal, como a senhora disse no começo, tem esse jogo de empurra, quem cuida é a União, quem cuida é o DF, quem cuida é Goiás, ninguém cuida, ou todo mundo vai cuidar junto, e ao mesmo tempo a gente tem um modelo de transporte que é diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui no DF, né? Aqui uma parte da tarifa é composta pelo que pagam os usuários, a outra parte é o que o governo custeia, então existe uma divisão. No caso do entorno é diferente. É diferente e é exatamente isso que a gente precisa fazer. Brasília, como você bem coloca, tem essa parte, né, que é subsidiada pelo governo do Distrito Federal. Goiânia e região metropolitana também é da mesma forma. É igual aqui no DF. É igual aqui no DF e com os municípios que fazem, né, a região metropolitana de Goiânia. E aí no entorno, que é onde as pessoas mais precisam, é onde a gente tem a passagem mais cara e de péssima qualidade. Isso porque a responsabilidade por lei realmente ela é da União. E aí o que o governador do estado de Goiás falou? Vamos dividir essa conta, né? Apesar da responsabilidade ser da União, vamos dividir pelos três, Brasília, União e estado de Goiás, que a gente coloca 1/3 desse subsídio e é essa proposta que está à mesa, que a gente está conversando e que precisa do aceite da União. E para isso a gente está tendo muita dificuldade, por exemplo, nos dados, porque nós precisamos saber o quanto é isso, o que é isso, quais as linhas são importantes, qual o preço da tarifa que nós vamos fixar, né? Porque hoje nós estamos falando de 8 a 10 e tanto. Então, suponhamos, vai ser 4,30 igual aqui em Brasília, varia de 2,70 a 4 e pouco, o estado de Goiás também é 4,30. Qual é a tarifa que hoje é possível fazer para baratear? Então, a gente precisa desses dados, precisa da informação, precisamos trabalhar isso agora, porque o orçamento a gente sabe que é trabalhado no ano anterior, então a gente precisa pôr no orçamento deste ano no Congresso para garantir esse repasse para o ano que vem. Nós temos uma preocupação muito grande, porque fevereiro costumam ser os repasses da NTT, então a gente tem preocupação muito grande da NTT falar desse, né, aplicar esse aumento em fevereiro. Por isso a gente precisa trabalhar isso agora no orçamento e que é da criação do consórcio interfederativo, colocando os 3 entes. No orçamento participativo que o Ministério do Planejamento fez, nossa proposta nesta categoria foi a mais votada. Foi a primeira, foi a criação do consórcio interfederativo para essa questão do transporte, foi a mais votada. Infelizmente, não entrou no PPA do governo federal, que foi enviado para o Congresso, mas nós temos a oportunidade de fazer essa alteração e essas mudanças no Congresso, que é o que a gente está trabalhando agora. Mas a solução, nós realmente não vemos outra solução, que é trabalhar os 3 entes e dividir essa conta, estabelecer uma tarifa justa, que as pessoas consigam pagar. Por outro lado, as empresas a gente sabe que precisam receber, a gente está falando também do estudante com passe livre, do idoso, do deficiente, então nós precisamos cuidar dessas pessoas, com a empresa tendo condição, e aí sim, a NTT fiscaliza, porque hoje, além das passagens caríssimas, o transporte é de péssima qualidade. Agora, em Formosa, nós estamos com um problema muito grande, porque a NTT suspendeu a única empresa que faz a linha. E aí a gente foi questionar a NTT, ela falou, não, mas são irregularidades que estão pondo em risco. A gente falou, concordo, mas a população tem que ter uma alternativa. Então, nós temos que fazer um chamamento, nós temos que fazer outro chamamento público, nós temos que licitar essas linhas para que as pessoas tenham opção, elas precisam ter opção, elas precisam se locomover, e aí sim a NTT também fazer o papel dela, que é sim de fiscalizar. Então, nós precisamos da criação desse consórcio para que os 3 entes dividam a conta e façam a gestão, a governança mesmo de toda a região. E a gente torce para que esse impasse, de fato, seja solucionado antes de fevereiro, né? Quando fica previsto aí mais um reajuste por parte da ANTT. 8h52, você está no jornalismo da Nova Brasil FM, nós estamos entrevistando ao vivo aqui em nossos estúdios em Brasília a Caroline Fleury, ela que é secretária do Entorno do DF, secretaria vinculada ao governo de Goiás e que trata aqui dessas cidades que circundam a capital federal. Secretária, a saúde é um ponto muito sensível também quando a gente fala do entorno, né? Uma movimentação intensa de pacientes dessas cidades de Goiás que precisam e que buscam auxílio médico aqui no Distrito Federal. Há hoje uma estrutura
suficiente ou pelo menos crescente no entorno para reduzir esse êxodo de saúde para o DF? Diego, nós estamos fazendo, o Estado tem feito a descentralização da saúde. Por muito tempo a saúde também ficou concentrada em Goiânia, na região metropolitana. Então hoje nós temos a Policlínica de Formosa e Lusiânia, e o principal que é agora entre o final do ano e o início do próximo ano é um hospital de grande porte em Águas Lindas de Goiás. Nós estamos falando de um hospital de mais de 140 leitos, com maternidade. Então, que a gente sabe que vai desafogar a região, né, Santo Antônio, Águas Lindas, toda essa região para o entorno de cá, porque aí a gente tem, por outro lado, o entorno sul, né, mas que Lusiânia tem esse hospital que está atendendo, e também conversando muito com a secretaria aqui do Distrito Federal, da gente fazer algumas pactuações, porque nós estamos falando de sistema único de saúde. E aí, o que precisa? Às vezes a pessoa, para conseguir ser atendida aqui, ela pega o endereço de alguém, ela, né, de um amigo, de um vizinho, ou até mesmo do trabalho. Isso não precisava acontecer. Ela usa o endereço realmente dela, do estado de Goiás, mas como sistema, claro, que quem tem que receber é onde o paciente está sendo atendido. Então, às vezes, que nem Goiás recebe, porque ela põe o daqui, mas o daqui também não é mesmo o endereço dela, e a gente sabe que usa o IBGE, o censo, que nunca bate com a quantidade de atendimentos. Então, é muito melhor a gente fazer uma situação que, muitas vezes, por distância, igual a regulação, a gente regula o paciente, às vezes, em Goiânia, mas nós estamos falando de 300 quilômetros. Então, a pessoa vai procurar o Distrito Federal. Então, aqui que a gente está conversando é de pactuar, faz essa relação, ele é atendido aqui, mas o dinheiro também fica aqui. Ou o dinheiro fica, se ele for atendido lá, fica lá. E a gente dá dignidade para esse paciente que também não fica sendo jogado de um lado para o outro. Mas tem avançado bastante em Formosa mesmo, nós estamos falando de policlínica que faz hemodiálise, que é um paciente que por muito tempo tinha essa questão do deslocamento. Então tem avançado bastante, e esse Hospital de Águas Lindas realmente vai ser um marco para a região. Qual a previsão, secretária? Vou para o início do ano que vem. Alguma coisa talvez ainda esse ano, mas para a gente até realmente estar tudo funcionando, a obra fica pronta, mas para estarem com os profissionais atendendo mesmo. A capacidade lá, a senhora tem número de leitos? 140 leitos. 140 leitos, tá. Um hospital de grande porte, com UTI, maternidade, então vai ajudar muito na região. Outra coisa que a gente tem feito com o governo federal também são fazendo mutirões para zerar a fila, e aí nós estamos falando hérnia, as cirurgias oftalmológicas, que aí faz por região e a gente vai zerando essa fila. Então também está com esse planejamento de zerar a fila do entorno nas cirurgias eletivas. Só fazer um registro importante aqui, o presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, está acompanhando a entrevista e está parabenizando aqui a Nova Brasil FM pela feliz iniciativa, nas palavras dele, em entrevistar a secretária Carol. Sem dúvidas é uma pasta extremamente importante na relação Goiás e Distrito Federal, e além de ser muito competente, preparada e politicamente habilidosa, diz aqui o deputado, a secretária tem muita disposição em buscar soluções para os muitos problemas criados ao longo de muitos anos. É bom ver essa sinergia também aqui com os políticos do DF, secretária. Que tem, a Câmara Legislativa tem feito um belo trabalho e tem essa sensibilidade, isso muito, né, também é exemplo do nosso presidente da Câmara, deputado Wellington, um abraço para ele, que tem essa percepção, essa sensibilidade com o entorno de ser tratada de forma integrada, de forma conjunta. Então, realmente, tudo que a gente precisa, a Câmara está de portas abertas, os parlamentares têm sido bastante parceiros para que a gente encontre essas soluções. Secretária, caminhando para o finalzinho já aqui da nossa edição, da nossa conversa também, queria que a senhora falasse rapidamente sobre uma feira, se não estou enganada, chamada No Entorno Tem, que é muito bacana. No começo a senhora pincelou as partes maravilhosas no entorno do DF, que muita gente não conhece. A gente tem belezas naturais, a gente tem produções riquíssimas, muita cultura, movimentos religiosos, artísticos, enraizados. Qual que é o objetivo dessa feira? Como é que ela acontece? Vai acontecer novamente? Ariane, é isso. No Entorno Tem, o que aconteceu? Quando eu, às vezes, andando e conversando com as pessoas, e elas me perguntam, mas você está onde? No entorno. No entorno tem. Aí eu faço essa coisa, né, de postar um prato. O que você está comendo? Que restaurante legal? Não, aqui no entorno. No entorno. Eu falei, tem. Então a gente teve essa ideia de fazer a feira No Entorno Tem, para mostrar que tem
tem a gastronomia, tem o turismo, dá dicas, e a gente fez essa feira aqui em Brasília, até por essa proximidade, e aí também na parceria com o secretário aqui de turismo, o GDF está muito integrado em todas as pastas, para a gente falar assim, então vamos, as pessoas às vezes chegam em Brasília, já aluga o carro e vai e volta. Vamos conhecer Brasília também e essa região nossa aqui pertinho. Então, mas é para mostrar também que no entorno tem tecnologia, a gente trouxe a Escola do Futuro, que temos 2, só trata de tecnologia, robótica, tudo. Então é para mostrar o que o entorno tem. Porque, como a gente disse, a gente precisa enfrentar os problemas, mas a gente precisa fomentar e desenvolver o que tem de bom e é onde vai gerar emprego, é onde vai atrair o turista, é onde vai desmistificar essa questão. Hoje é uma região segura, as pessoas podem ter tranquilidade em visitar, mas a gente ainda precisa quebrar algumas narrativas que, como em outro tempo foi, é mostrar, não, tem boa comida, tem bom turismo, tem educação, tem segurança. Então, por isso, a gente pensa fazendo a periodicidade anual. Então, esse ano já tivemos e já estamos pensando na próxima. Eu já sabia, mas ainda assim me encantou a gastronomia, rota de queijos e vinhos. Nós estamos falando também do artesanato. Os cristais, que é riquíssima a região de Cristalina. E aí nós temos também os cantores, gente, as apresentações culturais. Não deixar a desejar em nada de shows que a gente vai, de coisas que a gente frequenta e que está tão pertinho da gente e a gente não conhece. Então, é para divulgar, dar oportunidade para esses municípios mostrarem, se venderem, né? É isso. Secretária, o entorno do DF, ele dá vida ao DF, ajuda a dar vida ao DF. Durante muitos anos, a senhora falou de narrativas aí, a gente escutava, escuta ainda aqui em Brasília de um ou outro, às vezes até mesmo de autoridades, de que Brasília não tem vocação para isso, não tem vocação para aquilo, porque é uma capital administrativa. Ora, é óbvio que é uma capital administrativa, é óbvio que é o centro do poder, não tem como a gente fugir da nossa essência, da nossa identidade. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma vocação à indústria, não possa ter uma vocação ao turismo, não possa ter uma vocação a uma cachoeira, um cristal. Então, o entorno vai ajudando a desengessar, digamos assim, na minha avaliação, o nosso Distrito Federal. O crescimento e o desenvolvimento de Brasília, por isso, de forma parceira e integrada, está no entorno. O que precisa, o que a gente tem conversado, inclusive, com embaixadas, e o secretário Paco Brito aqui também tem feito esse trabalho com as embaixadas, e a gente trabalha junto com ele e fala, Carol, às vezes o que a embaixada está me falando tem no entorno, a área está lá, a gente está falando da área do agro, Cristalina é o maior PIB agrícola do estado. Corredor da soja aqui, né? Corredor da soja, então nós estamos falando de exportação de grãos, e para a gente fazer isso, estamos falando de zona de processamento de exportação, que a gente também está pensando para a região de Cristalina, então é isso, é deixar, porque senão daqui a pouco nós vamos falando cada vez em dividir mais e fica essa coisa, Brasília aqui, em torno aqui, Goiânia, não, vamos fazer uma coisa só, Tamo junto. Vamos desenvolver, cresce todo mundo, fica bom para todo mundo e principalmente para os moradores que passam a ter seus empregos, ganhar bem, as crianças, os jovens estudarem nas suas regiões, ter pertencimento, passar a ter orgulho realmente de onde moram e conseguir viver bem nesses lugares, porque potencialidade tem muitas. Maravilha. 9h01. Essa foi Caroline Fleury, secretária do Entorno do Distrito Federal, que gentilmente atendeu o nosso convite e bateu esse papo conosco agora, nesta manhã, no Jornal Nova Brasil. Brasília Vai ter que voltar. Assuntos, né? Tem mais coisa. coisa. À disposição. Agradeço muito a vocês dois e todos os ouvintes. E o que precisarem, conte com a secretaria. Obrigada, secretária. Volte sempre.